Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias. Capítulo 48. Jeremias 48, eu vou ler o verso 11 e o verso 12. Jeremias 48, verso 11 e 12. Você achou? Diga amém. Quem não achou, diga ai, ai, ai. É o Jeremias aí, ó. Glória a Deus. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor, e o seu aroma não se alterou. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhe enviarei transfegadores que os transfegarão, despejarão as suas vasilhas e o despedaçarão os seus jarros. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Senhor Deus, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, e nós estamos reunidos nessa noite para ouvir falar de ti. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. O capítulo 48 do livro de Jeremias vai falar de uma pequena nação, vamos dizer assim, chamada Moabe. Moabe foi gerado através de um relacionamento ilícito. Quem lembra? Moabe era filho de quem? Quem falou? Quem falou? E com quem? Com a filha. Moabe foi gerado por Ló e uma das suas filhas. Lembra da história de Ló? Ló foge, né? Divide, se aparta de Abraão. Abraão fica com a parte desértica. Ló escolhe as campinas do Jordão. E aí a Bíblia vai contar para nós que ele passa por uma guerra com 5 reis. Esses reis tomam a cidade de Sodoma, de Gomorra, aonde Ló estava instaurado, toma toda a casa, todos os bens, todos os escravos de Ló. Abraão fica sabendo, vai ao resgate de Ló, né? Resgata Ló e recebe todo o despojo de Ló. E em cima daquilo a Bíblia diz que Abraão entrega o dízimo ao Senhor, ele honra ao Senhor, e depois desse momento eles continuam separados. Ló segue a história da vida dele. Mas num momento difícil, né, logo na saída, a Bíblia diz para nós que Ló diz à esposa: não olha para trás, porque você vai virar o quê? Quando você for comigo para Israel, eu vou levar você para ver a mulher de Ló, lá, a estátua de sal. Ela vira a estátua de sal e ele vai seguir o rumo da sua vida apenas com as suas filhas. E depois que ele se esconde para não morrer, chega um ponto da vida de Ló que ele diz: se eu morrer, a minha geração acaba aqui, porque as minhas filhas são donzelas, virgens, não se relacionaram com ninguém, não tiveram filhos, não vão dar sequência ao meu nome. Como que isso vai funcionar? Então ele se permite, né? As filhas armam uma situação escondida do pai, se deitam com o pai e elas geram filhos. E um desses filhos chama Moabe. E através desse menino, uma geração inteira foi constituída.
Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: às vezes um mal que você não tem noção que você comete promove uma destruição para toda uma nação. Foi o que aconteceu com Moabe. Ele foi gerado de um pecado. E os descendentes de Moabe se tornaram inimigos de Israel. Por quê, pastora? Porque, apesar de serem semitas, descendentes de Sem, apesar de serem hebreus, né, porque faziam parte da genealogia, eles não adoravam um Deus só, eles tinham deuses estranhos, eles não compactuavam com as leis de Israel, eles não obedeciam às ordens do Deus de Israel. Isso fez dos moabitas inimigos em terra estranha. Põe para mim, por favor. Olha lá, significado do nome Moabe. Moabe significa de seu pai em hebraico. Ele foi gerado através da filha ter deitado com Ló. No Antigo Testamento, esse é o nome de um filho de Ló. Ele era o ancestral dos moabitas, um povo que vivia na região chamada Moabe, a leste de Israel. Põe o mapa para mim, por favor. Então você lembra que Abraão e Ló se dividiram. Abraão ficou com o deserto, né? E Ló seguiu Sodoma e Gomorra. Essa parte azul clara mais aqui embaixo é o Mar Morto. Exatamente a região que ficava antigamente as cidades de Sodoma e Gomorra. Então, quando Ló se esconde e as filhas têm relação com o pai e Moabe, o Moabe nasce, ele se estende para as terras aqui, essa terra roxa toda aqui se tornou o reino de Moabe, um pouco atrás do Mar Morto, em toda essa região. Observa que o mapa de Israel ainda era dividido em dois reinados. O reino de Israel acima, que também era chamado Reino do Norte, e o reino de Judá embaixo, que era chamado de Reino do Sul. E esses dois lugares eram o que concentrava, né, a maioria absoluta dos habitantes de Israel, dos servos do Deus vivo. E aí a Bíblia vai dizer para nós que o reino de Moabe se estabeleceu aqui. Então eles estavam dentro do mapa de Israel, faziam parte do povo de Israel, mas não se submetiam ao Deus de Israel. Não adoravam ao Deus de Israel, tinha deuses estranhos. Então o profeta Jeremias, no capítulo 48, Deus começa a falar com eles a respeito desse povo. Ele diz: eles acham que eles vão passar pela terra sem sofrer nenhum tipo de castigo? Eles acham que eles vão sobreviver sem sofrer nenhum tipo de afronta do nosso Deus? Não, claro que não. E Deus chama Jeremias e dá a ele uma palavra profética sobre Moabe, sobre o reino de Moabe. E ele começa a relatar então que Deus começa a dizer que Moabe vai ser envergonhado, que Moabe vai ser destruído, que Moabe vai passar por grandes aflições. Mas Jeremias faz uma analogia no versículo 11, é sobre isso que eu quero pregar para você. Como que era o comportamento de Moabe antes dessa destruição chegar? Era considerado uma nação pequena, extremamente orgulhosa. Eles se sentiam a última fanta do deserto. E lá é deserto mesmo. Quando você for comigo, eu vou levar você lá. Muito calor. Eles se sentiam um povo inabalável, forte, que ninguém mexia com eles. Por quê? Porque todas as vezes que Israel era levado cativo, que Israel ia ao cativeiro, as invasões eram aonde? As invasões eram aonde? Reino do Norte, Reino Jerusalém e Judá. Toda invasão dos inimigos iam direto nos reinos. Por quê? Para destronar reis, para roubar posição, para tomar o governo, para desestabilizar a nação. Né? Não adianta alguém tentar invadir o Brasil e saquear o Rio de Janeiro se ele não colocar tropas para tomar Brasília. Por quê? Porque o comissionamento e o governo do nosso país está onde? Em Brasília. Então, não adiantava guerrear em Jericó,
Não adiantava guerrear em Berseba. Eles queriam o reino do norte e o reino do sul. Eles queriam Jerusalém e Judá. Então, eram para lá que eles invadiam. E quando invadiam, levavam cativo os homens. Levavam cativo as famílias. E assim foi para a Babilônia. E Israel ficou cativo da Babilônia há muitos anos. Você está aí? Diga amém. Então, como eles invadiam o reino do norte e o reino do sul, Moabe ficava lá, ó. Não acontecia nada com Moabe. Ninguém chegava no reino, né, de Moabe, mexer com Moabe. E como é que Moabe ficava? Nós somos a parte de Israel intocável. Nós somos a parte de Israel que inimigo nenhum toca. Nós somos a parte de Israel que permanece inabalável. Deixa eu te contar um segredo. Todo reino que se move debaixo de soberba e orgulho é abatido pelo Senhor. Quando Moabe começou a tirar onda em cima de Israel, Deus chamou Jeremias e falou assim: começa a anunciar que vai cair. Começa a anunciar que vai cair. Porque os meus filhos estão pagando o cativeiro porque me desobedeceram. E eles que adoram outros deuses e acham que vão permanecer inabaláveis, começa a avisar Jeremias que eu vou sacudir a terra. Começa a avisar Jeremias que eu, Senhor, vou fazer da nação orgulhosa. Ele diz uma vergonha e uma blasfêmia. Aí no versículo 11 ele quer contar para nós essa história. Só que Jeremias, de uma forma muito ilustrativa, de forma filosofal, olha o que ele descreve no versículo 11. Ele diz assim: despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade. Então o que ele quer dizer com isso? Que desde o início que a nação foi formada, Moabe teve filhos, que tiveram filhos, que tiveram filhos, e foram crescendo. E eles disseram: vocês são da onde? Nós somos descendentes de Moabe. Nós somos descendentes de Moabe. Quem é descendente de Moabe virou o quê? Moabitas. E aí eles começaram a se juntar e se tornaram uma civilização, se tornaram um povo. Então a gente tinha filisteus de um lado, a gente tinha moabitas de outro, a gente tinha gergazeus de outro, povos distintos dentro do mapa de Israel. E os moabitas começaram a crescer e se estabelecer. E você viu o tamanho deles ali no mapa? Se tornaram um povo grandioso. Então, nesse tempo do início dessa formação, eles eram fortes e grandiosos e despreocupados. Por quê? Porque eram inabaláveis. Continua lendo comigo. E tem repousado nas fezes do seu vinho. O termo é feio. O que significa isso? Aquela borra que o vinho faz, né? Que a gente chama de sedimentação. Põe a foto para mim, por favor. Quantos aqui já tiveram a experiência de tomar vinho e no final o copo ficar assim, com um pedaço de sedimento? Quem já experimentou isso? Levanta a mão. Só para eu ver quem bebe vinho. Estou zoando. É assim que a gente pega, né? Isso que ele está chamando de fezes do vinho. A tradução é sedimento, a tradução é borra, né? São essas talhas, né? Esses pedaços meio coalhados do vinho que repousam no fundo da garrafa. Vinhos antigos, tem muito disso, vinhos artesanais carregam muito essa sedimentação. E então olha o que Deus está dizendo. Deus preocupado esteve em Moabe desde a sua mocidade e tem repousado, ou seja, ele tem descansado. Ele compara Moabe ao vinho. Olha aqui para mim para você alcançar. Ele compara Moabe ao vinho e ele diz: Moabe tem descansado sobre esses sedimentos, ou seja, esses resíduos de borra têm ficado nos seus pés, no fundo da garrafa. E Moabe tem se estabelecido sobre esses sedimentos. Você está aí? Continua lendo. Não foi mudado de vasilha para vasilha,
nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor, o seu aroma, e não... deixa eu te explicar esse processo do vinho. Põe para mim, por favor. Olha aqui para mim. Quem disse para você? Há muitos anos atrás, quando a gente falava que era crente, as pessoas diziam assim: ser crente é coisa de gente ignorante. Por quê? Porque está seguindo histórias que alguém conta ou que alguém ensina. É gente que não pensa, é gente que não é formado, que não tem faculdade, que não tem estudo. E é o que eu estou dizendo para você. Você se sinta um privilegiado por ter o maior livro na sua mão, que te traz revelações profundas, que o ignorante ou aquele que não tem estudo só alcança mediante inspiração ao Espírito Santo. Você pode não ter escola, mas se você tem o Espírito Santo, Ele te revela tudo isso aqui. Ele te entrega todos esses segredos. Olha que linguagem rica e poderosa. Vamos entender esse processo. Antigamente o vinho, para ser purificado, era derramado de uma vasilha para outra, onde repousava até que os resíduos, a borra, ficassem no fundo. Então, a gente fazia o vinho. Como é que faz o vinho? Amassava as uvas. Onde se amassavam as uvas? No lagar. E aí, você amassava as uvas, aquele líquido escorria, né? Eles colocavam em vasilhas, antigamente em vasos de barro, fechavam aquele vaso e deixavam aquele vaso descansando durante um tempo. Por quê? Ele precisava sedimentar. E aí, esses sedimentos iam descendo dentro do vaso de barro, até chegar ao fundo da garrafa. Depois de um certo tempo, eles pegavam outro vaso. Aí o que se fazia? Decantava. É o verbo que significa essa retirada do vinho de uma garrafa para colocar em outra garrafa. Então, se decantava o vinho, virava de novo. Aí o que acontecia? O sedimento, as borras ficavam no fundo da primeira garrafa. Estampava-se a segunda vasilha e deixava lá. Continua lendo. Muda para mim. Em seguida, repetia-se o processo. Esse sedimento é constituído de várias substâncias que se formam durante o envelhecimento do vinho e que vão se depositando no fundo. Então é natural o vinho ter borras. É natural o vinho ter sedimentos. Não é um vinho estragado. Não se trata de um vinho estragado. Fala-se de um processo interrompido ou de um vinho artesanal. Quando você toma um suco de uva integral e você sente esses pedaços, ou esses pedaços estão no fundo, fala-se de uma retirada artesanal. Ele não passou pelo processo todo que precisava ser passado. Por quê? Porque esse processo passava-se de vasilha para vasilha, até que a gente conseguia ter um vinho sem sedimento. Como diz a minha tradução, um vinho sem fezes. Enquanto se transportava, se decantava o vinho de vasilha em vasilha, esses sedimentos iam se diminuindo, até que chegava a uma vasilha, a uma garrafa, vou falar assim, para você entender, que não se tinha mais depósito de sedimentos, que não se tinha mais borras. Você está entendendo? Diga amém. O problema é que cada vez que eu derramo, que eu decanto uma garrafa em outra garrafa, e para retirada dos sedimentos ou da borra, o vinho vai ficando um pouco mais fraco no seu sabor. Ele não fica tão forte como é o vinho que acabou de ser prensado. Porque de tanto decantar, de tanto extrair essa borra, esses sedimentos, ele vai ficando mais suave. Vou usar esse termo para você alcançar. Ele vai ficando menos amargo, com gosto mais suave. Você está aí, diga amém. Quanto mais o vinho fosse mudado de vasilha para vasilha, mais ele se torna um vinho caro, puro,
leve, com sabor apreciado, mas não alterado, quando ele passa por isso muitas vezes. E ele chega no resultado final, num perfeito estado, onde ele é analisado e ele diz: esse vinho está puro. Esse vinho passou por todos os processos de purificação, de decantação necessários para ele se tornar um vinho puro. Acompanha a leitura comigo. Versículo 12. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhe enviareis transfegadores, que os transfegarão, despejarão as suas vasilhas e despedaçarão os seus... o que Deus está falando? Moabe foi trabalhado e foi colocado dentro de um vaso. E ele está nesse vaso desde que ele nasceu, desde que ele foi gerado. Essa nação foi constituída e está lá imutável, está lá intocável desde que ela nasceu. Moabe está dentro do vasilhame, dentro da vasilha intocável. E ela está pisando sobre as suas borras, ela está pisando sobre os seus sedimentos. Ninguém ousou trocar Moabe de vasilha. Ninguém ousou fazer Moabe passar por um processo de purificação. E olha o que Deus está fazendo. Então eu vou enviar a Moabe homens que vão trocar Moabe de vasilha. Eu vou enviar a Moabe pessoas que vão tirar Moabe da sua zona de conforto. E vou fazer Moabe passar de uma vasilha para outra para retirar as borras e os seus sedimentos. E isso vai trazer desconforto sobre Moabe. Eu quero começar a pregar para você nessa noite na autoridade do nome de Jesus. Todas as vezes na minha vida e na sua vida, quando nós somos formados em Deus para vivermos ou experimentarmos alguma coisa, nós estamos como vinho dentro de vasilhas. E as nossas borras e os nossos sentimentos, com o passar do tempo, vão sendo depositados debaixo dos nossos pés. Quem olha para nós, enxerga um vinho lindo, com cheiro, com sabor forte, mas não consegue enxergar as nossas borras e sedimentos. Por quê? Porque estão escondidos no fundo do vaso. E só tem um jeito de descobrir os sedimentos ou as borras. É virando você de cabeça para baixo. É tirando você de uma vasilha e decantando você para outra. Deixa eu começar a pregar para você, na autoridade do nome de Jesus. Amigo, nós só vamos ser provados e chegarmos ao final com um atestado de vinho poderoso, de vinho pronto e apto para ser servido, totalmente purificado, depois que Deus mudar nossas vasilhas. Enquanto Deus não tirar você da zona do conforto, os seus sedimentos, as suas borras vão ficar escondidos debaixo dos seus pés. Você tem cara de vinho, tem cheiro de vinho, tem cor de vinho, mas está sentado em fezes. Porque quem não passa pela transformação não é purificado. É por isso que você não deve acreditar em casamentos de filme e de novela. Eu sou casado há 25 anos. Amei a minha esposa a vida toda. Nunca passamos por tribulação. Aqui, ó. Vinho sentado sob sedimentos e borras. Porque vinho só é purificado depois que você decanta ele. Tem que tirar ele da forma que ele está acostumado. Tem que tirar ele do lugar que ele está descansando por tanto tempo para você testar quem ele é. Quer saber quem é uma pessoa de verdade? Coloca ela na prova. Faz ela passar na luta. Faz ela experimentar algo que ela nunca experimentou. Porque discurso é balela.
Você quer provar se a pessoa tem autenticidade? Muda ela de vasilha. Porque enquanto você domina aquilo que você está acostumado, você esconde seus sedimentos. Ninguém vê as suas borras. E o propósito de Cristo na minha vida e na sua vida é te purificar. É por isso que você passa um tempo na paz, daqui a pouco vem um vento e você diz: pelo amor de Jesus, eu não sou ímpio, eu sou crente, por que eu estou passando por esse vento? Deus está dizendo para você: fica quieto, eu estou te decantando. Fica calado, eu estou tirando os seus sedimentos. Pastora, por que crente passa por tanta luta? Porque quanto mais você muda de vasilha, mais purificado você fica. Quanto mais ele te troca de vasilha, menos fezes, menos borra, menos sedimento você carrega. É por isso que você não pode acreditar em discursos de pessoas que dizem: eu no seu lugar faria diferente. Por quê, pastora? Não está sendo trocado de vasilha como você está. As provas são individuais. E não basta eu ter cheiro de vinho, cor de vinho, beleza de vinho, que na hora que eu for decantado, eu manifesto. Porque eu quero ser como Moabe, não tocável. Eu quero ser como Moabe, orgulhoso, soberbo, de dizer: eu sou, eu tenho, eu faço, ninguém me toca. Israel é levada para o cativeiro, Israel é envergonhada, Israel é presa, e eu estou aqui inabalável. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus já tem uma vasilha para decantar você. Ninguém se torna intocável diante de Deus. Para nós é prova, para nós é luta, porque tudo que mexe com a nossa estrutura ou com o nosso costume nos desagrada. Pastora, eu quero tanto servir. Pastora, conta comigo, eu estou aqui para ajudar. Pastora, puxa vida, pastora, eu quero estar aqui. Eu digo: venha, fica na portaria. Aí tu não aparece. Porque para tirar você da vasilha que você está, você quer uma outra vasilha melhor. Para mexer com o teu estado natural, você não quer sair por qualquer coisa. E aí você vai ficar na vasilha velha, pisando em fezes. Você vai ficar na vasilha velha, pisando em borras e em sedimentos. Por quê, pastora? Porque Deus não pode te purificar se Ele não puder mexer em você. Se Ele não puder te manipular. É isso que Deus faz dentro da nossa casa, da nossa família. Você passa um bom tempo tendo um relacionamento muito bom com seus filhos. Daqui a pouco começa a dar ruim. Sabe por quê? Você acostumou. Como é que você dá ordem, como é que você fala, como é que você dá jeito. Aí Deus te muda de vasilha. Para ver como está o teu temperamento. Quem é você de verdade. Para saber se você vai perder a paciência, se você vai perder a sua fé. Deus faz isso dentro do nosso casamento. A gente passa anos muito tranquilos. Daqui a pouco Deus faz assim na vasilha. Muda a gente de vasilha. Aí a gente tem que mudar de casa. A gente passa aperto financeiro. E aí Deus está dizendo: tem sedimento ou acabou o amor? Está sobrevivendo às diferenças das vasilhas? Está se sustentando na adversidade? Ou preferia ficar pisando nas fezes? Deus faz isso no ministério, irmãos. Cada vez que Deus derrama uma vasilha na outra, Deus diz: eu estou purificando. Eu estou tirando os sedimentos. Porque eu provo pessoas, é na luta. Eu provo pessoas, é nos momentos de adversidade. Você nunca vai ser aplaudido sobre as suas vitórias. Você sempre será aplaudido sobre as guerras que você venceu.
As pessoas têm que conhecer você pelo teu posicionamento pós virada de vasilha. Eu sou um homem muito manso. Eu sou uma pessoa muito boa, amorosa. Aí Deus pega e vira assim. E fica observando você. Você manifestar a sua ira, a sua falta de perdão, o seu ódio, a sua raiva. Mas cadê o irmãozinho que estava ali confortavelmente intocável? Deixa eu dar uma palavra para você, Moabe, nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Deus já preparou uma vasilha para te trocar. Tudo na vida tem que ser mexido. Você vai passar por ventos. O povo de Deus passou por desertos e cativeiros. Aí a gente pergunta, mas Deus não amava esse povo? Esse povo não era o povo mais amado de Deus sobre a terra? Por que Deus permitiu os ventos? Deus permitiu o deserto? Deus permitiu o cativeiro? Porque Deus estava trocando Israel de vasilhas. Deus não queria Israel soberbo por saber que o Deus de Israel os amava. Deus queria Israel purificado. E Deus queria Israel aprovado no fogo. Deus queria ver o seu povo firme nele, independente se ele ia dar ou não, independente se ele ia fazer ou não, independente de como Deus ia agir ou não. Nós somos a nação que obedece ao Deus de Israel. O problema é que trocar de vasilha traz um desconforto muito grande. E nós preferimos ficar conforme nós estamos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus não te trocar de vasilha, os sedimentos vão continuar aí. E esses sedimentos vão amargar o teu sabor mais lá na frente. Porque a grande dificuldade de passar pela purificação de Deus, essas trocas imensas de quantidade de vasilhas, é que de tanto mexerem na gente, a gente vai perdendo o sabor. A gente vai dizendo, eu estou cansado dessas guerras. Eu estou cansado dessas lutas. Mas Deus não quer que a gente perca o sabor nem a essência. Deus só quer tirar de nós o que é impureza. É por isso que Cristo, a palavra de Deus em Romanos diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque quando você entende que é necessário Deus trocar você de vasilha algumas vezes, você vai lutar para permanecer com o seu sabor. Pastora, nós estamos num mundo virado do avesso, todo mundo faz coisa errada e a gente tem que ser crente. A gente não pode negociar, a gente não pode ter gato na luz, a gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer aquilo. Pastor, é muita luta. E Deus está dizendo para você: eu quero que no seu rótulo esteja escrito totalmente purificado e com sabor intacto. É passar pela luta sem permitir que a adversidade roube o seu sabor. Estão te mudando de vasilha, mas não vão mudar quem você é. Só vai tirar o que é impuro, só vai tirar o que é sujo, só vai tirar o que não traz conteúdo para você. Deus precisa trocar as nossas vasilhas nessa noite. E Deus diz assim: eu vou enviar gente, versículo 12, que vai decantar Moabe. Vai decantar, vai aparecer as suas sujeiras, porque quando você decanta, a borra aparece. Mas depois vai vir um que não só vai decantar, mas vai fazer o vinho ser derramado. O que ele estava dizendo? Moabe vai se perder. Além de ser exposta às suas sujeiras, vai perder a sua qualidade, vai perder o sabor, vai perder toda a essência que ela dizia que tinha. Nós estamos vivendo os últimos dias. Deus está preparando a terra para o arrebatamento. Deus está preparando a sua igreja para o arrebatamento. E não pode subir igreja pisando em borras, se mantendo intacta para não aparecer as suas deficiências.
Hoje nós temos um monte de denominação que não fala sobre guerra espiritual, que não fala sobre cura da alma, porque isso dá trabalho, muito trabalho, mas também porque isso expõe as borras. Então é melhor a gente não mexer. Você vem na igreja, recebe uma palavra que afaga o seu coração, você vai embora para casa de bem com o Senhor e continua aqui, pisando nas suas fezes. Se você quiser participar do reino do Senhor, deixa Deus te decantar. Deixa Deus expor as suas borras, as suas sedimentações para te purificar. Porque libertação é para quem quer, varão. Purificação é para quem quer. A Bíblia diz, o sujo mantenha-se sujo, mas o limpo cada dia limpe-se mais. Se você gosta de ficar sentado, pisando nas suas fezes, nos seus sedimentos, nas suas borras, cada um com o seu problema, mas quem quiser se purificar, vem, porque Deus tem uma vasilha nova para você. Deus tem um tempo novo para você. Você vai se adaptar, mas vai sair de lá purificado para a honra e glória do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Se você tem pouca paciência, Deus vai decantar você para provar a sua paciência ainda mais. Se você tem dificuldade de amar, Deus vai te decantar para te ensinar a amar mais uma vez. Por quê, pastora? Porque não tem outra vida para a gente aprender, é aqui. Cada vez que você é decantado, cada vez que Deus te transforma ou te leva, te transporta de uma vasilha para outra vasilha, Deus está querendo te aperfeiçoar. Deus está querendo que você seja aquilo que você diz que é. Mas quando Ele não muda as suas vasilhas, seus discernimentos ficam escondidos. As suas limitações ficam escondidas, ninguém vê. Quer dizer, você acha que Ele não vê? Você aqui na igreja é uma moça, na sua casa é um dragão, cuspindo fogo de tanta grosseria e baixaria. Ah, Deus vai trocar você de vasilha. Por quê, pastora? Porque esse sedimento tem que sair da sua vida, irmão. Isso não pertence a você, não. Você tem que ser crente cheio do Espírito Santo. Você tem que ter fruto do Espírito. Você tem que fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. Tenha coragem nessa noite de dizer para o Senhor: Senhor, me decanta. Porque eu não quero ser como Moabe, uma nação soberba e orgulhosa, porque se achava intocável. Isso nunca aconteceu na minha casa. Todo mundo passa vento no casamento. Todo mundo passa por problema. Todo mundo tem uma família problemática, só muda de endereço. Casamentos perfeitos não existem. Existem alianças instauradas diante de Deus vivo, onde você faz escolhas e decisões todos os dias, para se manter firme em amor nessa aliança. Não existem relacionamentos perfeitos, não existem amizades perfeitas, não existem igrejas perfeitas. Somos testados. E aquela que está segura e estável, espera, porque Deus tem uma vasilha para você. Porque os sedimentos uma hora tem que aparecer, irmão. E Deus faz com que esses sedimentos apareçam para a gente ser tratado, para a gente ser curado. Deixa Deus decantar você nessa noite.